Olá, pessoas, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco Claridades Evangélicas. E eu queria trazer para vocês hoje aqui um capítulo do livro Jesus no Lar, né? Para ser mais específico, o capítulo 39. Por quê, né? Que aconteceu de um companheiro de ideal espírita, expositor espírita inclusive, que começou a desanimar com o trabalho que vem exercendo, porque as questões da sua vida pessoal não estavam saindo do jeito que deveriam, né? Nas palavras dele, ele não estava reagindo aos problemas da vida da mesma forma como ele costuma falar em suas preleções, né? Então estava ele se achando hipócrita. E então ele, conversando com outro companheiro, né, mais experiente, mais maduro, né, falou das suas, né, inquietações com relação a isso, né? E aí esse companheiro mais experiente lembrou da questão do poder das trevas, né, do poder das trevas, né? Que é o nome desse capítulo 39 de Jesus no Lar, né? Porque sempre assim as provações da vida sempre estimulam o nosso pior, né? Sobretudo a nossa raiva, né? Mas cabe ao ceareiro espírita estar vigilante, né? E a vigilância às vezes é muito difícil, porque a nossa inferioridade, né, pelo menos de uma boa parte de nós, não quero falar de todo mundo, né, posso falar de mim, né? A inferioridade ainda é maior do que o aprendizado espírita, por mais anos que a gente venha lá já estudando e procurando exercitar, né? Então, às vezes, muitas das atitudes ainda não correspondem. E este ceareiro, passando exatamente por isso, né? Com atitudes realmente de ordem inferior, apesar de ser realmente um expositor espírita, caiu em dúvida e caiu, assim, em esmorecimento, sem querer mais produzir conteúdo espírita. Então, esse outro mais experiente, né, como eu já disse, recomendou que ele lesse O Poder das Trevas, que é esse capítulo, que é justamente que fala de um servidor do Cristo em uma cidade assim bastante corrupta, vamos dizer assim, cidade de pecadores, né, como se diz na linguagem, né, mais tradicional, mas ele se comportava bem como um servidor do Cristo, né, dentro das suas possibilidades, praticando o bem, exemplificando, ensinando. E o pessoal, né, a galera do outro lado, das legiões, né, das trevas, espíritos realmente arraigados ao mal, né, que nós chamamos, né, gentilmente de espíritos obsessores, alguns outros de espíritos demoníacos, né, mas espíritos ainda mergulhados na inferioridade espiritual, não se agradando desse servidor, né, que estava atrapalhando o trabalho deles, né, resolveram investir pesado nele, porém sem muito sucesso. E aí foram pedir uma consultoria, olha que interessante, a um ser das trevas mais, vamos dizer assim, experiente, né? Aquele mesmo arraigado a fazer o mal, um líder, né, espiritual das trevas, né, do plano espiritual. E aí na linguagem do próprio Jesus, né, como é que se diz? Um diabo menor, né? Porque eu usava essa linguagem na época para que as pessoas entendessem, né? Quer dizer, um espírito obsessor, né, de hierarquia mais baixa, que estava tentando lá obsediar e derrubar o nobre servidor, né? Foi lá falar com o líder das trevas, né? E o grande adversário escutou o diabinho atentamente, né? Aí o grande adversário falou para ele, né? O que é que você sugere, né? Aí o diabinho, né? O diabo menor na linguagem aqui da época, né? Fala assim: poderíamos tirar-lhe todos os seus bens, né? Deixá-lo pobre, né? E aí o líder trevoso falou assim: ora, isso aí iria ajudá-lo, né, a exercer a humildade, o desapego. Muito pelo contrário, o servidor do Cristo já consciente, quando fica despojado de bens materiais, aí que o estimula a verdadeira fé, né? E aí que encontraria mil modos diferentes, né,
de exercitar a sua fé e exercitar a humildade, né? E aí então o obsessor falou assim: então poderíamos castigar-lhes a família. E aí o líder das trevas fez: não, aí também o faria se unir à grande família. Se a família o execrasse, aí que ele ia unir a grande família, que é a multidão, né? E aí cresceria-se mais ainda a sua influência. Veja como é que são as coisas. Isso é um papo no plano espiritual para perseguir alguém, né? Com um líder das sombras, né, maior, né, vamos dizer assim, né, com hierarquia maior, mais experientes em fazer o mal, em obsediar, e um outro menor responsável lá pelo servidor, né? E aí ele continua. Então o obsessor, vamos chamar assim, o obsessor menor falou assim: então vamos castigar-lhes o corpo, enchê-lo de doenças, né? Enchê-lo de aflições, sei lá, né? Pode ser físicas, psicológicas. E aí o líder da sombra falou assim: aí que você o faria se afervorar mais ainda na fé, né? Ele ia aproveitar esse sofrimento para crescer mais ainda a sua fé, né? Então, assim, aí o outro falou assim: então poderemos usar a calúnia, né? Usar a calúnia, insuflar o ódio gratuito dos outros por ele. E aí o líder da sombra fala: para quê? Aí que você ia torná-lo um Marte, né? Aí que ele ia ser alguém que ia ter mais motivos ainda, né, para exercitar a fé, porque as perseguições são coisas também que fazem os verdadeiros cristãos crescerem mais ainda na sua fé, né? É só olhar a história da cristandade, né? Então, vamos assassiná-lo sem piedade, quer dizer, vamos tirar a morte do corpo físico. Aí o líder da sombra fala: para que a morte para esse servidor seria a total libertação, aí que ele iria direto para o paraíso, né? Aí o obsessor menor se calou, né? Não teve mais sugestões para dar, né? E aí o líder das sombras dá uma gargalhada sinistra e olha para ele: não sejas tolo. Se realmente queres derrubá-lo, fala naquilo que vai, vamos dizer assim, mexer com os seus brios, né? Tenta fazê-lo pensar que ele não é um grande servidor, que ele faz por orgulho, que ele faz por vaidade. Quer dizer, mexe nessa parte dos valores interiores dele, né? Então, por exemplo, pergunte a ele quem pensas que é, né? Quem pensas que é para representar a obra do Cristo? Quem pensas que é para fazer essas obras que depois vão virar pó, né? Você é um ser humano tão inferior. Como é que você pensa que na sua inferioridade você pode crescer para a espiritualidade? Quem é você? O que você tem para oferecer, né? Você é uma criatura tão pequena, querer fazer um serviço grande da espiritualidade, né? E realmente essas sugestões começaram a adentrar esse servidor, porque muitas vezes nós, gente, somos acometidos de falsa humildade, falsa modéstia. Porque a humildade verdadeira é aquela gente que a gente se reconhece que a gente não é melhor do que os outros, mas não que a gente pense que não tenhamos valor. Então foi aí que o obsessor, por sugestão do líder das sombras, falou para ele que ele era pequeno, que ele não tinha capacidade de fazer esse bem, que ele estava sendo pretensioso, né? Você é um ser inferior, ainda mergulhado nas paixões inferiores da humanidade. E ele começou a abraçar esses pensamentos, né? E muitos bons servidores abraçam esse pensamento: eu sou inferior mesmo, eu cometo muitos erros, né? É a minha natureza, eu jamais vou deixar de ser como eu sou, jamais eu vou deixar o vício, ou deixar o que quer que seja, vícios comportamentais, jamais eu vou ser uma pessoa calma, pacífica, todo esse tipo de coisa, né? E aí muitas vezes abandona, né? E foi o que aconteceu com esse servidor aqui nesse texto, na descrição. Ele acabou por esmurecer e se sentiu
né, inferiorizado demais para ser um bom servidor e acabou ficando nesse estado até no dia da sua morte, né? Podemos dizer que ele teve uma grande depressão, né, na linguagem de hoje, se achou inferior, né? Então por isso que Jesus manda ao final que tenhamos cuidado e vigilância com isso. Quero que esse ceareiro espírita, como eu falei no início, né, queria abandonar suas atividades por não estar com atitudes na vida pessoal ainda correspondentes àquilo que ele falava. Quando na verdade tem que ser o contrário. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, vamos botar assim, nós temos que fazer o máximo do esforço para levar para nossas atitudes. E não deixar as nossas atitudes ruins tirar isso da gente, né? Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, por se tornar cada dia melhor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que se esforça. E mesmo quando a gente cometer erros, ainda que sejam erros graves, cometamos esses erros como espíritas, sabendo que vamos colher as consequências desses erros, seja elas quais forem, e nos fortaleçamos para colher as consequências e depois de paga, entre aspas, né, de vivermos as consequências, que continuemos a nossa caminhada. É uma coisa muito difícil? Né? Mas, para você ver, gente, toda vez que a gente quer entrar na trilha do bem, espíritos benfeitores vêm nos estimular, é verdade. Mas espíritos do mal ainda, que ainda estão no mal, são ignorantes, como nós já estivemos, né? E ainda estamos um pouco, né? Também vêm até nós para atrapalhar. Infelizmente é assim, porque existem os inimigos gratuitos, né, da luz, por ignorância ainda, por inferioridade espiritual. É por isso que tem que ter a persistência e nos conectarmos ao máximo com a espiritualidade superior, ainda que cometamos muitos erros, né? Ainda que muitas vezes o que a gente faz não corresponda ainda ao que a gente quer, né? Ao que a gente prega, ao que a gente diz. A gente tem que fazer o máximo. Isso aí vale lembrar aquela frase de Paulo na Epístola aos Romanos, não é isso? Epístola de Paulo aos Romanos, justamente no capítulo 7, no versículo 19, que ele diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quer dizer, o bem que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não consegue, mas o mal que a gente não quer, a gente ainda faz. Por quê? Porque ainda estamos ainda mais tempo na inferioridade, gente, do que na luz. Então o mal ainda está muito presente com a gente, né? E ele muitas vezes nos puxa para trás, porque não temos tanto tempo ainda na luz do entendimento, quanto estávamos ainda na sombra. O período de sombra ainda é maior na nossa existência, né? Então, por isso que ainda o mal que não queremos fazer, a gente ainda acaba fazendo, muitas vezes de forma automática, porque ainda não conseguimos educar o nosso comportamento. Por isso que hoje eu sempre penso que, além do aprendizado espírita, é muito importante o aprendizado espírita, temos que também nos educar emocionalmente. É uma coisa que eu vejo os expositores falar muito pouco, né? A gente fala, a gente tem que ter o aprendizado, exercitar a fé, mas tem muita gente que aprende a doutrina espírita em todas as nuances, tem uma fé grande, é fervoroso, acredita mesmo, mas ainda assim comete coisas erradas nas suas atitudes. Por quê? Porque também não fez essa educação no emocional, né? Porque é no emocional que estão os impulsos, então tem que fazer essa educação também no emocional para que os impulsos do mal sejam gradativamente sendo, né, apagados, tolhidos, controlados, o que quer que seja. Esses impulsos sejam cada vez menos até que um dia sumam. Então tem que ter essa parte também, essa parte do emocional, do comportamental, né? Tem que haver esse esforço. Não basta apenas o aprendizado e a fé. E muitas vezes até a pessoa que pratica boas obras, faz caridade também, faz o bem, mesmo assim ainda tem uns impulsos ruins. Na hora da provação, na hora do problema, age mal, age errado, né? Então ainda por quê? Porque isso tudo ainda não chegou na parte emocional, comportamental, e é aí que a gente tem que ver. Essa talvez seja assim o mais importante
da reforma íntima, né? E isso exige um grande autoconhecimento, E esse grande autoconhecimento para a gente saber lidar com essas questões da gente e saber nos educarmos emocionalmente, espiritualmente, da sua forma mais profunda, né? Na sua forma mais profunda. Isso é muito importante para todos nós, né? Aí a gente fala, é coisa, né? Pois é coisa, né, gente? A caminhada da evolução não é fácil, nunca vai ser, mas cada vitória que se consegue vale a pena, né? Isso aí a gente tem que ter na nossa mente. Então fica aí essa reflexão, essa leitura aí do capítulo do livro Jesus no Lar, né? O poder das trevas, que o poder das trevas não seja maior que o poder da nossa vontade em seguir no bem. Não é que a gente vai virar santo de uma hora para outra, como disse, não existe, né? A educação emocional é um processo. Mas que o poder das trevas, que infelizmente ainda é grande em nós, não seja tão grande quanto a nossa vontade de acertar, né? Quanto a nossa vontade de se esforçar para ser cada dia um pouco melhor, pelo menos. Ok, gente? Então terminamos por aqui. A todos um forte abraço e fiquem com Deus.